Olá, estudante, bem-vindos para mais uma aula do módulo de arte. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, estou aqui junto com o professor. Eu sou o professor Alexandre Lacerda. E aí, juntos, nós vamos apresentar para vocês mais uma aula. Hoje aqui nós vamos enfocar os temas das artes nas antiguidades, né? Especialmente arte egípcia, arte grega. Exatamente. Então já estamos na quinta aula da unidade 1, já estamos aí quase finalizando a unidade 1. Então, estudantes, gostaria que vocês ficassem atentos às nossas aulas, fazendo as atividades, para que vocês possam ter sucesso aí nas avaliações, né, professor? No final de cada unidade, teremos a aplicação de uma avaliação. Aproveito para dar o meu bem-vindo também aos professores que acompanham os alunos aí durante as aulas, professores ministrantes. Obrigado, professor, pela parceria aí com os nossos alunos. Então, vamos dar início à nossa aula? Vamos lá. Aula 5.1, com o tema Arte Egípcia e Grega. Então, como nós falamos no início da unidade, nós iremos aprofundar alguns temas, né, professor? Então, nós abordamos na primeira aula falando das várias concepções de arte, principalmente na Idade Antiga, e agora nós vamos aprofundar mais, falando aí da arte egípcia, né, com os temas voltados para a religião, lei da frontidade, também sobre arquitetura, como as pirâmides, a arte grega, né, no qual os gregos têm ali a preocupação pela busca do belo, o movimento nas esculturas e mitologia e arte. Então, vamos ampliar aí a discussão sobre essas sociedades no que diz respeito à arte. Pois é, as habilidades que vocês vão adquirir através da nossa aula é a habilidade de utilizar os conhecimentos sobre a relação arte e realidade, né? Aí você vai conseguir analisar formas de organização do mundo, as identidades, analisar criticamente as diversas produções, vai poder, através disso aí, explicar as diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos artísticos. Vai ser muito bom isso. Muito bem. Então, vamos ao primeiro tema, arte egípcia e grega, né? E nós trouxemos aqui esse mapa conceitual para vocês observarem aí o tema que nós vamos abordar. Então, a arte grega já traz aqui um conceito inicial, uma característica essencial, que é a busca pelo belo. Então, eles buscavam a semelhança convincente das aparências reais das coisas, né, professor? Exato. Principalmente nas esculturas, né? Exatamente, né? Com a busca pelo belo se relacionava com a igualdade das formas, né? A simetria entre as formas. Isso. Né? Então, observamos aí que ao longo, né, do desenvolvimento dessa sociedade, os artistas buscavam, então, movimento nas esculturas e também abordava temas da mitologia, né, na arte. Então, a busca pela expressividade das emoções representava, então, gestos, interações entre as diferentes figuras. E vamos iniciar com a arte egípcia, né, buscando aí relacionar a arte, como eles desenvolviam arte, e a arte estava relacionada à religião. E eles obedeciam a um padrão muito rígido, que é a lei da frontidade. Vamos falar também sobre a lei da frontidade. E as pirâmides, né, que era uma arte... Enfim, a arte egípcia era uma arte dedicada à vida após a morte. Então, vamos aprofundar nesses conceitos aí. Já podemos iniciar aqui com essa imagem, né? Como são as características, né, da pintura aí da arte egípcia. Observe aí esse detalhe dessa pintura tubular da mastaba de Nefermati Emei-1, né, com a altura de 27 centímetros. Está agora no Museu Egípcio em Cairo, né? A primeira fase da quarta dinastia, cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Então, você veja essa figura aí. Vamos ampliar essa figura para a gente observá-la melhor? Vamos ver aqui na tela, aqui fazer o croma para a gente observar melhor essa figura, os detalhes, né, professor? Exatamente. A arte grega, egípcia, ela tem muitos detalhes interessantes, né? No qual
nós podemos destacar aqui a cor, né, que eles utilizavam no caso da figura feminina. O que mais nós podemos observar aí nessa pintura egípcia? Vários desenhos e várias figuras contam, de certo modo, uma história, né? De certo modo, comunica algo sobre a vida daquela pessoa que foi enterrada ali, né? do faraó, né? E tem também símbolos religiosos da religião, né, egípcia, né? Que tinha, assim, em sua reverência máxima ao próprio faraó, que era considerado um deus, um semideus. Isso. Então, toda essa simbologia, todo esse misticismo aí está intrinsecamente relacionado com a arte egípcia. E aí, obedeciam às leis, né? Porque você veja que o rosto da mulher, da jovem ali, ele está lateral, mas o tronco está frontal. Então nós vamos perceber isso praticamente em todas as pinturas, exatamente, né, professor? Uma obediência, uma referência à lei da frontalidade, que era muito rígida, não se podia... Então vamos ver mais alguns detalhes aqui nas próximas imagens? Vamos lá. Vamos voltar aqui à tela. Então, o Egito, vamos falar um pouco sobre o Egito, né? Oferece, então, um conjunto de saberes como arte, arquitetura. Eles foram geniosos, né, na arquitetura e também na pintura, nas produções artísticas que tinham o objetivo de atender ali aos desejos do faraó. Era para servir, a arte era para servir, os artistas serviam o faraó e era com o objetivo de sempre colocar o faraó como principal destaque exatamente. Da cultura egípcia. Então, e a religião era uma religião panteísta, ou seja, muitos deuses. Requeria que a pintura e a escultura e a arquitetura fossem os meios de adoração aos deuses e uma representação da passagem para a vida pós-morte. Não esquecendo aí também de que o faraó era uma divindade, era mais a divindade mor. Isso, era visto como um deus, cultura, né? Esta pintura aqui, eles retratam aí trabalhadores do Egito Antigo, né? Então, eles, geralmente as pinturas retratavam ali o cotidiano, tanto do faraó, sua família, mas também dos escravos. Aqui uma outra imagem aqui interessante, que traz aí sobre os hieroglifos. Exatamente, os antigos hieróglifos, isso. Egípcios encontrados no templo de Ramsés III, em Luxor, no Egito. 20ª dinastia, já no Novo Império. Então, o que acontece? Vocês vejam aí que tem uma comunicação, né, uma forma de escrita. Um sistema de escrita já. Que foi, assim, milênios depois foi traduzido, né? Acho que foi Champollion, uma coisa assim, uma pessoa que traduziu, conseguiu decifrar o significado dessa mensagem colocada, dessas várias mensagens colocadas nos túmulos, nas tábuas, né, egípcias. Então, eles deixaram várias informações, registros, né, isso, sobre a cultura desses povos, por meio desses símbolos que nós observamos ali na imagem, que são desenhos, símbolos, né, que traziam informação sobre a cultura, sobre a vida do faraó. Interessante que, como nós comentamos nas aulas anteriores, que a civilização antiga ela já separa dos povos pré-históricos já por meio desse sistema de escrita, né, professor? Então, os historiadores eles separam o período pré-histórico para a Idade Antiga devido a essas criações aí das escritas. E é muito interessante essa simbologia toda, né? Atualmente, nas palavras cruzadas, existe um certo desafio, uma brincadeirazinha que eles colocam os símbolos para a gente ir achando, encaixando, combinando. E aí lembra o que faziam os egípcios naqueles tempos antigos, né? Quer dizer, de certo modo, isso veio até nós. Isso é muito atual ainda, porque nós utilizamos atual, de símbolos o tempo todo, né? Como códigos de trânsito, placas de trânsito, enfim, nós utilizamos dos códigos. Muitas vezes um desenho, uma imagem, ele comunica, até uma cor
comunica bastante para todos nós e já está inserido na nossa civilização, interiorizado por todos nós. Isso. O vermelho é perigo. Né? Vamos lá voltar então para o texto, vamos dar continuidade aqui à leitura aqui do texto. Então, estudante, as pinturas e esculturas eram feitas com o objetivo de decorar as paredes e salas das tumbas, né? Que retratavam então a história, né, dos faraós, da sua família, seus efeitos à vida, seus objetos e também da família. Eles tinham uma crença de que os objetos e as pessoas representadas acompanhariam o faraó após a morte. Então, um detalhe ou uma característica importante aí das produções, das criações artísticas, né, que não eram reconhecidos como... Os artistas não eram reconhecidos, né? Ele é um trabalho escravo. Era detalhar, era essa compreensão de que o faraó... A exaltação do faraó, né? E após a morte ele voltaria. Então era deixado ali na tumba muitos objetos, vasos, desenhos, pinturas, né? As joias, né? Tudo que pertencia a ele ficava ali na tumba com essa crença de que ele voltaria, né? Exatamente. E às vezes até seus escravos... Voltaria à vida, né? E as esposas também, que eram consideradas naquele tempo, né, como objetos pertencentes e eram enterradas lá, vivas. Então, professor, de certa forma, os faraós, eles eternizaram, né? Porque até hoje é encontrado em museus as múmias, né, feitas... Exatamente, eu ia falar isso, né? A mumificação, ou seja, assim... Uma técnica muito utilizada... O embalsamento, né? Que até hoje se busca entender exatamente qual era a técnica utilizada, que eles conseguiam fazer com que as pessoas ficassem... O corpo perdurasse por milênios, né? E muitas vezes, alguns deles foram encontrados quase perfeitamente... Sim, cabelos, intactos. Unhas, as roupas, né? Muitos objetos são encontrados. Com alguns óleos, com alguns bálsamos que faziam perdurar até hoje. Certo. Então vamos aqui à tela, vamos ver aqui esta imagem aqui, pintura em mural. Então observamos aí que a pintura em mural, né, já existia aí desde o período das civilizações egípcias, né? Hoje nós temos artistas, especialistas em produções em mural, mas é uma técnica muito antiga. Olha que interessante aqui esta imagem, retratando aí a vida cotidiana dos escravos, tanto no desenvolvimento da agricultura, né, como... Então, essa daí é a tumba do faraó Tutankhamon, foi um dos principais, né, com cenas egípcias, né, várias aí. Muito já interessante, com cores e obedecendo às leis rígidas das produções artísticas. Né? Uma outra técnica utilizada por eles era o relevo em pedra, né? Vamos ampliar essa imagem aqui, que ela é muito interessante. Olha, pessoal, dá uma olhada aqui nessa imagem, o quanto que né, eles dominavam várias técnicas, né? Além da pintura, também aí a técnica de criar imagens em relevo. Então, vamos ver essa imagem ampliada no Chroma, para a gente detalhar melhor, para vocês observarem aí. Esperar que o diretor colocar a imagem? Não tem como? Então, vamos continuar. Então, estudante, observamos aqui, ó, aqui está nesta representação aqui, a Akhenaton, né, e sua mulher, Nefertiti, e 3 de suas filhas. Nós observamos aqui, ó, essa figura bem menor aqui, próximo à esposa, né, do faraó. Então, tem 3 figuras menores. O que nós podemos falar de interessante aí, professor? Representa Atom, né, dando vida e prosperidade a Amenófis IV, que é, acho que o nome principal dele é Akhenaton, né? E sua mulher, Nefertiti, e 3 de suas filhas. Vocês vejam aí que tem a figura maior, né? E tem as menores, e tem alguma coisa lá central vindo com os raios,
Acho que Atom deve ser o Sol, então, né? Isso, dando vida e prosperidade vários símbolos, né? Provavelmente aqui escrita, Exatamente. retratando aí informações sobre esse faraó. O que nós podemos destacar é que eles não dominavam a perspectiva, assim, de retratar o corpo humano não, de forma naturalista, não é, professor? Bom, então agora a gente vai destacar mais sobre a lei da frontalidade, né? Que é conhecido como o perfil egípcio nas figuras humanas, né? Então, no caso, é a representação de uma figura ou objeto em primeiro plano. Esse que está mais destacado aí, com o corpo de frente e a cabeça de perfil. Veja esses números aí para a gente ir seguindo aí. Lá no número 1, você veja, a cabeça e os braços e as pernas estão de perfil. Os olhos, lá no número 2, os olhos, os ombros e troncos de frente, né? Então, cabeça e os braços e pernas de lado e os olhos, os ombros e o tronco de frente para a gente que está olhando, né? Criando assim uma combinação da visão frontal e lateral. Exato. Era essa a determinação que é a lei da frontalidade. E todas as pinturas, todas as figuras, nós observamos isso, né? Um detalhe que sempre a mulher é pintada com cor mais clara, né? Então, detalhes aqui a respeito da lei da frontalidade é que também é uma arte anônima, né? Detalhes sobre os artistas, né? Porque o artista, aquele que fazia, ele não era destacado porque ele era um escravo, ele era muitas vezes ele estava a serviço do faraó, né? Da estrutura faraônica. Então era uma arte representativa, né? Diante de um retrato ou de uma escultura. Trata também de representação simbólica. Então, por isso que eles não detalhavam tanto o rosto, né? Não eram perfeccionistas de detalhar o rosto da imagem humana. Então, a lei da frontalidade, ela é policromia, tem ausência de perspectiva, ou seja, não há ali a noção de profundidade, imagem 3D, sem claro e escuro e sem indicação de relevo, né? Só quando havia, então, algo feito em pedra, né? Aí eles utilizavam o relevo. E não revelavam sentimentos. Outro detalhe aí, não revelavam sentimentos. Não havia expressividade ou emoções no rosto, né, das pessoas retratadas. Outros aspectos importantes aí na pintura. Ausência de contraste de luz e sombra. As mulheres com uma cor de pele amarelo-ocre. Os homens têm uma cor vermelho-ocre. Os homens com os pés separados. E as mulheres sempre retratadas com os pés juntos. Muito bem. São detalhes importantes aí, que muitas vezes nós ficamos impressionados com essas produções, nessas criações, porém, como nós estamos observando aí, que é uma arte feita simbolicamente, né? Representando ali essa cultura, não no sentido de apreciação artística, não com objetivo, mas sim para comunicar as suas diretrizes, as suas culturais, determinações. Políticas, religiosas, não? Exatamente. Tocou na palavra certa, né? Políticas e religiosas. Então, vamos lá. Voltar à tela. A hegemonia do faraó. Também, as criações, as produções importantes foram as pirâmides, né? Exatamente. Aí, consideradas uma das 7 maravilhas do mundo, né? As pirâmides são edificações grandiosas, arquitetadas em pedras, que nos intriga até hoje a maneira como eles conseguiram colocar essas pedras gigantescas. Elas possuem, então, 4 lados triangulares que afluem em direção ao seu ponto mais alto. Por isso, as pontas, né, da pirâmide, ela começa com uma base retangular, de certo modo, né? Quase que quadrada, né? Isso. Uma base quadrada e finaliza, então, com uma ponta em forma de pirâmide, né?
As 3 maiores pirâmides do Egito são a do Cairo, estão no Cairo e foram construídas para sepultar os faraós, como Quéops, Quéfren e Miquerinos, pai, filho e neto. Aqui, um outro detalhe aqui das pirâmides, né? As 3 pirâmides de Gizé, no Egito, essa imagem aqui está trazendo aí essas 3 pirâmides. Então, nós temos aqui as datas, né, desses faraós, como Quéops viveu 2.500 anos antes de Cristo, Quéfren 2.600 antes de Cristo e Miquerinos 2.690 antes de Cristo. Então, são 3 pirâmides aí construídas para o túmulo desses faraós. Nós temos uma imagem mais ampliada aqui. Nós vamos ver se a gente consegue ver ela mais ampliada, para que vocês possam ver assim o detalhe, né? Já que nós não podemos ir lá no Egito, né, professor? Eu tenho vontade de conhecer. Vamos fazer uma chegada virtual. Mas aí, para que vocês observem melhor, vocês estudantes que tenham curiosidade, pesquisem mais, né, sobre a cultura egípcia, né, como esses povos desenvolviam o seu cotidiano, né? E sua relação com os escravos, e nós temos né, essas com os povos escravizados. Exatamente. Então, tem muitas informações interessantes, né, dessa civilização. A gente geralmente conhece só em filmes, né, nos livros de história, também de geografia. Você observa também o tamanho da pirâmide, o contraste com o tamanho do camelo e da pessoa que está lá. É isso, para vocês observarem a grandiosidade dessa construção, né? Elas não são tão simples assim. Então, levanta-se hipótese como, né, nos filmes a gente observa isso, que elas eram construídas por meio de trabalho escravo, porém não tinham de muita tecnologia, como guinchos para erguer as pedras enormes. Né? O interessante é que lá dentro, né, existem entradas, né? Sim, sistema de refrigeração, de entrada de ventilação e tudo mais. E tem aquelas lendas lá dos labirintos que algumas pessoas se perdiam lá ou eram condenadas a morte. Sim, mas nós vamos propor aos alunos que pesquisem mais, né, para que eles possam ampliar seu conhecimento em relação aos egípcios. Então, já vamos iniciar sobre a arte grega, né, a busca pelo belo. Também esse povo se destacaram tanto na arquitetura, nas esculturas. Aqui nós observamos essa imagem aqui, cariátides, colunas com forma de mulheres. Eles utilizavam muito, junto com a arquitetura, também esculturas. Né? Então, nós observamos aí como eles eram grandiosos na arquitetura. Né? Esse templo aí, né? Erecteion, né? O templo dedicado a Atena, que é das deusas lá do misticismo grego, né? Hefesto e Erecteu. Isso aí foi construído 421 anos antes de Cristo, na cidade, na Acrópole de Atenas, lá na Grécia. E veja que o detalhe mais interessante é que as colunas eles esculpiram. As mulheres de mulheres, são, né? Conhecidos como cariátides. E aí? Então, nós vemos, então... Aqui uma alta escultura. Então, a Grécia era um país de organização política, né, diversa. Dos egípcios, totalmente diferente. Diversa, né? Quer dizer contrário, né? Diferenciavam dos egípcios. O padrão estético da arte grega serviu como referência para a estrutura do pensamento filosófico, estético, artístico do Ocidente. Então, há opiniões de que os gregos inventaram tudo, né? Então, foi uma civilização assim, grandiosa. Eles deram início, então, à filosofia, à política, enfim, ao cidadão, né? A vida do cidadão. Ou seja, a cidade, que era, né, chamada a polis. Né? Então, eles tinham uma organização social assim, muito democrática, né, professor? De certo ponto, né? É verdade. A democracia, né? As pessoas iam para a praça para discutir suas ideias, né? E cada um colocava as suas ideias, mesmo que fosse totalmente contrária à opinião vigente
do momento, né? Só o fato dos maiores filósofos terem surgido aí nessa cultura já a torna grandiosa, porque a filosofia é a base, né, de todas as ciências. A filosofia é de suma importância, então, para o nosso desenvolvimento crítico, visão mais ampliada, né, da vida, da sociedade, da cultura, da política. Então, eles são muito destacados nesse sentido aí. Então, vamos voltar ao texto, vamos ver aqui os detalhes, então, da arte grega. Então, a religião também era totalmente diferente, né? Diferente, era politeísta, permitia, então, a relação do livre entre homem e deuses, como os humanos tinham falhas e vícios, né? Então, os humanos, muitas vezes, eram vistos como deuses também, né? Assim, apesar, a religião era diferente, com os deuses, mas tem alguns pontos em comum, porque, assim, a egípcia era politeísta, tinha vários deuses, a grega também, só que não existia assim, eles não eram inatingíveis, né? Eram deuses que tinham características um pouco humanizadas. Tinham falhas e vícios também. Somente que a mitologia grega sempre tem histórias de pessoas, né? De pessoas se relacionando com os deuses, né, professor? Verdade. Um deles, né, que era o que gostava mais do vinho, foi o que deu origem ao teatro, que é o que nós vamos comentar em outras aulas também. Então, vamos voltar aqui à tela? A busca pelo belo, podemos, então, identificar aí o naturalismo, e o tema predominante era as pinturas, né, esculturas nas figuras humanas. Buscavam, então, colocar semelhança convincente, né? Já diferenciavam dos egípcios nesse sentido. Há aparências reais das coisas, ou seja, eles já tinham como objetivo retratar o corpo humano, o rosto humano já mais natural. Então, havia também a evolução, né, do idealismo nas formas, nos gestos e nos volumes. Vocês vejam como eles capricham assim, em destacar, né, o detalhe dos músculos. Sim, né? Podemos ver isso, né? A expressão formas, né, facial, sim, o rosto, o nariz, tudo está bem delineado, está bem destacado, está assim, realmente idêntico ao real, né? Sim. Aqui uma outra estátua de Eros dormindo, período helenístico entre século 3 e 2 a.C., uma estátua de bronze, né? Olha como eles já detalhavam aí movimento no corpo, né? E o uso de um novo material, né? Sim. No caso aí o bronze. Eles usavam muito mármore também, né? Vamos falar um pouquinho da mitologia e arte. Grega. Então, os gregos antigos perpetuaram, né, sua mitologia na literatura, filosofia, música, no teatro, pintura, escultura e arquitetura. Olha quantas linguagens, né, eles desenvolveram aí nesse período. Além dos deuses, havia outras entidades, como ninfas e os heróis ou semideuses, né, como nós observamos nos textos mitológicos. Né? Que eram filhos de humanos com um deus, a relação de um humano com um deus ou uma das deusas da mitologia grega. Vamos trazer aqui a imagem desses deuses. Olha aqui essa imagem. Os 12 deuses do panteão, né? Isso. Então, uma imagem detalhando aí a mitologia grega. Vamos falar... Zeus era o rei dos deuses, era o principal, o líder. Isso. Aí... Palas Atena, deusa da sabedoria. Apolo, deus do sol. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Ares, deus da guerra. E Poseidon, deuses do mar e dos terrenos. Essas leituras, né, sobre a mitologia grega é interessante, estudante, porque vocês veem isso nos filmes, né? Então, se não tiver essa leitura prévia do que seria essa mitologia, essas histórias aí que envolvem homens e deuses, a gente tem dificuldade. Eu sempre tive muita dificuldade de compreender os filmes com mitologia grega, porque tinha pouca leitura sobre isso, né? Não entendia o porquê daqueles deuses ali se relacionando com pessoas e a gente fica ali sem entender. Então, por isso, importante conhecimento, né? Um Deus que domina o mar e os terremotos,
né? E os filmes são muito interessantes, os filmes que tratam essas mitologias, né, professor? A deusa Afrodite, que é deusa do amor e da... Atualmente a gente tem isso aí meio como que um folclore, né? Meio até divertido, mas na época, né? Eu acho que também eles atualmente não têm isso assim. Certo. Então vamos voltar ao texto aqui, professor, porque nossa aula está quase finalizando. Vamos ver o que nós temos ainda. Ainda aqui os Dionísio, deus do vinho, Artemis, deusa da caça, Hefesto, deus do fogo, Deméter, deusa da colheita, e Hermes, o mensageiro. E Hera, protetora do casamento. Então vamos falar um pouquinho das técnicas que eles utilizam no movimento das esculturas, né? Então, no período clássico, percebia então significativas evoluções técnicas, como o corpo continuava na posição frontal, mas eles foram ampliando então os braços, as pernas, dando a impressão de mais solto, né? Então as figuras elas aparecem mais soltas, com mais movimento. Aqui são esse estilo aqui são os couros, né? Que são as estátuas mortuárias em tamanho natural, eram rígidas e frontalmente estruturadas. Não ganhavam fluidez, como é diferente então das egípcias. Então são suaves transições de movimento que dão forma mais natural à estátua. Aqui o discóbulo. Olha aqui a perfeição aqui dessa representação aí do corpo humano nessa estátua. Até as costelas aparecem um pouco, né? Todo o formato dos músculos do braço. E essa aí é a cópia romana do original grego de Miron, que é uma estátua de 400 anos antes de Cristo, 450 anos antes de Cristo. Está no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, Itália. E é uma escultura que representa aí os Jogos Olímpicos, né? Ele está em movimento aí de... Essa modalidade fez parte, né? Faz parte, né? Tem até um brasileiro que também lançamento de disco? Lançamento de disco. Perfeito. Outra escultura, busca pela expressividade das emoções. Então, representava gestos, interação entre diferentes figuras, como nós estamos observando aqui, ó. Essas esculturas estão olhando, né, provavelmente olhando para cima. Então, o detalhe aí da roupa, mostrando que é um tecido, movimento dos braços. Então, podia ser apreciado em todos os ângulos, né? Porque toda a escultura era detalhada. Os gregos procuravam na arquitetura, pintura e na escultura impor proporção, simetria, harmonia e leveza, que são os seus valores de beleza, né? Mesmo que os templos fossem construídos com pedras, né? Você veja que mesmo em pedra, mas ali está esculpido ali formas, né? Como nós vemos aí nessa estátua e também desse templo aí que atualmente, né? Que já se desgastou um pouco. Verdade. Então, esse templo grego, em ordem dórica, nós estamos vendo as ruínas, né? Que são o desgaste do templo. Né? Você vê aí que o Partenon foi construído entre 480 e 323 anos antes de Cristo, em homenagem a deusa Atena, com 46 colunas externas de mais de 10 metros de altura e 1,90 m de diâmetro. Nossa! Unia blocos de mármore com madeira. Esse estilo estético das colunas ficou conhecido como dórico, que é um dos povos gregos. Né? É um estilo simples e maciço. A função principal dos templos gregos era proteger as esculturas dos deuses. Sim. Então também era um local de adoração, né? Dos deuses, né? Então, professor, nós estamos concluindo aí, né, a nossa abordagem sobre a arte grega. Então, nós observamos muitas características, detalhes importantes na arte grega, né? Então, eles foram geniosos, né? Nesse período, os artistas também não eram tão reconhecidos como
nas civilizações mais adiante, como no período do Renascimento, que no período medieval também os artistas ainda atendiam ali às solicitações. Né, para os egípcios, né, isso aí é sem questão. Mas os gregos eram mais democráticos. Né? Eram mais democráticos, né? Então porém, muda um pouco a perspectiva, muda um pouco a filosofia sobre a arte, sobre a beleza, sobre a criação e a mostra de seus trabalhos. E a arte ela era mais voltada para as questões humanas, né? Humanas e também aos deuses. Então vamos ver qual é a nossa atividade prática de hoje? Vamos lá? Vamos, a hora de fazer. Qual vai ser a atividade que vocês irão fazer hoje? Ó, agora é o seu momento de artista. Escolha um tema livre, pode ser uma pessoa ou mais pessoas, paisagem com animais, utilizando então a lei da frontidade. Desenhe uma imagem egípcia. Não esqueça de dar um colorido especial, que nós observamos que os egípcios utilizavam de muitas cores, né? Então, estudante, é hora de você fazer. Tenta utilizar essa técnica da lei da frontidade, não é, professor? Isso. Uma cor para os homens, bem destacada, e outra cor para as mulheres. Lembre-se que os pés, as pernas dos homens eram afastadas mais, né? Representadas afastadas, e das mulheres mais juntas, né? E outras características. Por exemplo, os faraós sempre eram representados com cabeças de animal, né? De animal, chacal, o abutre, o águia. Isso, então, coloque em prática aí, tenta fazer, nós já tivemos alunos em outros anos que fizeram excelentes trabalhos e manda a foto aí para nós, tá bom? Isso. Então, estudantes, obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham apreciado essa aula, que trouxe muitas informações interessantes, alinhando aí aos estudos que vocês têm em geografia, em história, filosofia, né, professor? Também. Isso. Enfim, a arte, ela perpassa aí várias áreas do conhecimento. Então, espero que vocês tenham ampliado aí mais sua visão sobre essas sociedades. Até a próxima aula, então. Tchau. Obrigado pela atenção.